aqui nós estamos, né, para dar continuidade no ensinamento acerca do livro de Salmos. E eu creio que Deus ele vai nos dar grandes revelações, como todos os dias, no nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, abra o nosso entendimento, abra o meu entendimento, abra os meus olhos, me dê conhecimento, entendimento da Tua palavra, que não venha ser eu a falar, mas o Teu Espírito Santo, pois estou aqui para cumprir a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aqui, hoje nós vamos ler o Salmo 14, e o título dele diz assim: A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. E nós sabemos que a corrupção é natural do homem, né? E aí o título fala para nós: Sua redenção provém de Deus. A redenção do homem, né? O se render do homem a Deus, né? Não é algo do homem. Na verdade, o homem ele resiste a Deus, né? Porque muitas vezes Deus ele nos chama para fazer algo e nós, seres humanos, corrompidos pelo mal, pelas concupiscências da carne, do mundo, né? Nós negamos o chamado, né, a qual Deus está nos fazendo, e aí a gente fica aprisionado nas concupiscências do mundo e na nossa maldade. Então Deus ele fala que a redenção vem de Deus, para que o homem se renda ao Senhor, para que ele se converta, né, dos seus maus caminhos, é algo que vem de Deus. Nós sabemos que é a função, né, do Espírito Santo, convencer o homem do seu erro, das suas falhas, do seu pecado. Então é algo que realmente a redenção ela vem de Deus. Aí aqui inicia assim: disseram os nércios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Os nércios são aqueles que não têm conhecimento, né? Eles não têm conhecimento, vamos dizer, daquilo que ele está falando. Esses são os nércios. Aqui os nércios disseram, não há Deus. Né? Aí eles continuam, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em sua obra. Não há ninguém que faça o bem. Você já ouviu uma frase assim, parecida com essa? Nossa, não há Deus não, Deus não existe. Não há ninguém que faça o bem. Pois é, há pessoas que ela tem essa falta de sabedoria de abrir a boca e dizer essas palavras, dizer que não existe Deus, dizer que não existe quem faça o bem. Mas essas pessoas, na verdade, elas são pessoas que se iludiram, né? Porque quando a gente coloca uma expectativa muito grande em torno de alguma coisa e aquela expectativa ela não é superada, aí a pessoa se frustra e aí ela desacredita de tudo, né? Então aqui a gente pode ver, né, que os nércios eles não têm conhecimento, ou seja, toda pessoa que ela não conhece Deus, ela não tem uma intimidade com Deus, ela não se relaciona com Deus, ela não ora todos os dias. O foco dela, o principal dela não é buscar um relacionamento com Deus, o foco dela não é buscar uma intimidade com Deus, o foco dela não é buscar o Espírito Santo de Deus para a vida dela, sabe? Hoje em dia, a nossa sociedade ela anda muito desfocada. Né? Deus ele fez o homem para se relacionar com ele. Entenda? A gente tem um entendimento errado de relacionamento. A gente acha que relacionamento é só entre homem e mulher. Não. Um relacionamento é um relacionamento de amizade. Um relacionamento é algo sem interesse.
Um relacionamento é quando eu faço algo sem interesse. Deus, ele não quer que eu busque a Deus por interesse. Porque eu vou buscar Deus porque ele vai me prosperar. Eu vou buscar Deus porque ele vai me dar uma benção. Isso é barganha. Deus não se agrada disso, não. Mas, infelizmente, tem muitos sem conhecimento de Deus que estão fazendo isso. Esses são os que falam essas frases aqui. Não tem Deus, não. Tem ninguém que faça o bem. Desacreditaram de Deus. Por que desacreditaram? Porque colocaram expectativa em cima do que Deus podia dar e não daquilo que Deus é. Eu preciso entender, eu preciso buscar a Deus pelo que Ele é, o meu Pai, o meu Criador, aquele que me amou antes mesmo de eu nascer, aquele que enviou o único filho que Ele tinha para morrer na cruz por mim e por você. E Ele fez isso por amor, não foi por interesse. Então essas pessoas que dizem isso são pessoas frustradas, colocaram as suas expectativas em cima de algo irreal. E Deus não tem culpa disso. Quem coloca as minhas expectativas em cima de algo irreal sou eu. Entenda? A culpa é minha. Eu não busquei a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Se relacionar com o homem. Relacionamento é conhecimento. Por isso que Nércio é quem não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento de Deus, entende o amor genuíno de Deus, o porquê, que Ele nos chama para nos relacionar com Ele, porque Ele quer transmitir o amor dEle para nós, porque quando nós temos o amor de Deus, nós vamos transmitir esse amor para outros. Quando eu aprendo o que é o amor de Deus, eu quero ensinar esse amor para outras pessoas. Você entende? Você vai influenciar outras pessoas com o amor genuíno de Deus e não interesse. Então, é para isso que Deus chama eu e você, para que nós o conhecemos, e não para que nós falemos como nércios, coisas que não existem, e não para que nós coloquemos as nossas expectativas em cima de algo que não existe, em cima de algo que, ao invés de eu buscar Deus pelo que Ele é, eu busco Ele por interesse. Está tudo errado. Tem muita coisa que está errado, e Deus não está contente com isso. Ele quer que nós transformemos a nossa mente e entendamos que não é isso que Ele quer de nós. Não é que nós vamos até Ele para buscar uma bênção, para buscar algo que não seja o conhecimento de Deus. Saber o que é Deus, como é Deus, por que Ele me amou dessa forma, o que fez com que Ele fizesse isso. Sentar com Deus e falar, Pai, eu tenho essa curiosidade. E o que o Senhor viu em mim? E o que o Senhor viu na humanidade? Sabe? Você ter essa intimidade de falar e aí Deus te responde. Isso não é loucura, não. Isso é intimidade. Isso chama relacionamento. Quando eu amo alguém, eu quero estar perto dessa pessoa que eu amo. Eu quero conversar com ela, eu quero conhecer o que ela... Quero saber os planos dela, eu quero saber o que ela faz, o que ela fez, e qual que é os planos que ela tem para fazer, sabe? Aí eu quero compartilhar o meu também, olha, eu tenho, quando a gente compartilha com Deus os nossos sonhos, Ele compartilha o plano dele com a gente. E aí, o que acontece? Aquilo que não é bom dos nossos planos, Ele tira. E aí Ele coloca aquilo que é proveitoso dos nossos planos dentro do plano dele. E Ele disse, se você viver o meu, o que eu tenho para você é muito maior e muito melhor do que isso aí. Entenda? Vale a pena. Viver com Cristo, vale a pena. Ter um relacionamento com Deus, vale a pena. É a única coisa que vale a pena nessa terra. Você ter certeza de que você tem um Deus que te ama e que cuida de você. O mundo pode te abandonar, as pessoas podem te abandonar, mas Deus, Ele garante que Ele não vai te abandonar nunca. E aquele que tem um relacionamento com Ele, ele sabe disso. Aquele que tem um relacionamento com Deus, ele sabe que o mundo pode te abandonar, mas Deus, Ele está sempre ali, cuidando de você. Mas você precisa crer.
Você precisa conversar com Ele, você precisa se relacionar com Ele. Eu converso com Deus através da oração. E Ele vai falando para mim o que Ele quer que eu faça. E o texto continua assim: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Você entende? Deus está olhando lá do céu para ver se Ele acha um. Se Ele acha um que busque a Deus. Não o que Deus pode dar. Não o que Deus tem, mas o que Deus é. A essência de Deus. Amor. Amor sem interesse. Para eu conseguir conhecer esse amor, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso jejuar, eu preciso estar em constante busca. Entenda, o que eu busquei hoje, acaba hoje. Sabe por quê? Porque quando eu falo algo para alguém, eu abençoo alguém, eu utilizo o conhecimento que Deus passou para mim hoje eu fiquei já vazia. O dia terminou, eu estou vazia. À noite eu preciso encher novamente, para amanhã começar tudo de novo. Entende? É por um dia. Tudo aquilo que você busca, nossa, mas ontem eu busquei tanto, hoje não precisa não. Opa, não se engane. Tudo que você buscou hoje, você pode ter certeza que hoje mesmo ele foi. Porque se você tem amor, você liberou esse amor. Quando alguém veio contar alguma tristeza, algo para você, fala, levanta a cabeça. Deus é contigo. Ele te ama, Ele morreu, Ele me enviou o único filho que Ele tinha para morrer na cruz, porque Ele te ama tanto. Não, levanta essa cabeça, fica assim não. Você entende? Você está liberando o amor de Deus, aquele que você buscou quando você estava orando. Entende? À noite você tem que renovar isso tudo de novo, porque amanhã viram outras pessoas. Quando o Senhor Jesus ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é só lá dentro da igreja, é lá no seu trabalho, é na rua, é num lugar onde você vai comprar um refrigerante, é no supermercado. Quando uma pessoa olha para você e ela está desanimada, você dá um sorriso, às vezes o sorriso que você está dando libera uma virtude para a vida daquela pessoa, que só o seu sorriso já levanta o astral dela. Sabe por quê? Porque você buscou. Então, se você ficar sem buscar um dia, no outro dia você não vai ter nada para passar. Um copo, quando ele está cheio de água, ele está cheio. Só que se eu beber, acabou a água dele. Se eu tiver sede novamente, eu preciso encher ele de novo. Porque se o copo estiver vazio, eu posso virar, minha sede não vai terminar. Eu vou continuar com sede. Então entenda, Deus quer que nós busquemos a Ele todos os dias. Não, ontem eu busquei bastante, hoje não precisa. Não, está errado, não é só na igreja que a gente busca Deus. Nós vamos para a igreja para estar em comunhão, para aprendermos mais, mas precisamos praticar o que nós aprendemos na igreja em casa. Você tem aprendido a orar lá na igreja? Pois é, praticar a oração na sua casa. Tem que ter a oração lá dentro da sua casa. Tem que ter oração lá com sua família. Tem que ter aquele momento ali de relacionamento com sua família. Sentar ali na mesa, vamos comer, vamos orar, vamos conversar. E aí, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Não, está acontecendo alguma coisa, não é possível que não está acontecendo nada. Como que já passou um dia inteiro, 2 dias, e não aconteceu nada? Não aconteceu, aconteceu. E aí, o que está acontecendo? Como que está? Não aconteceu nada. Você puxa o assunto, vai sair. Tem pessoas que não sabem nem o que acontece com a vida dos filhos dentro de casa. Porque não conversa. Se não conversa com Deus, imagina com os filhos. Deus está olhando lá do céu. E é por isso que a nossa geração está se perdendo. É por isso que os jovens de hoje, eles estão banalizando Deus. Sabe? Não existe Deus não. Infelizmente, tem um monte de jovem dizendo isso. E é triste. É de cortar o coração ouvir jovem dizendo que não vale a pena não. Negócio de Deus. Deus não existe não. Sabe por quê? Não tem visto exemplo dentro de casa. Aquilo que os filhos vê dentro de casa vai ficar enraizado. Mas não querem saber de nada. Faça você a sua parte. Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudarei, não é isso? Se você está fazendo a sua parte, descansa em Deus, que o resto Ele está fazendo. Você está fazendo o que Deus está mandando você fazer? Descansa em Deus. A sua parte você está fazendo? Pode ter certeza que Deus vai fazer a dele. Só que na hora que você quer. Você só precisa obedecer. Não fica olhando para a circunstância, porque isso não é fé. Entenda? Deus é poderoso. Ele faz o que quer
quando Ele quer, não é como a gente quer. Eu já vi isso, já senti na pele que Deus é Deus e Ele não faz as coisas a hora que Ele quer, a hora que a gente quer, perdão. Ele não faz as coisas na hora que a gente quer e Ele não faz as coisas do jeito que a gente quer. Nós precisamos entender. Nós não buscamos a Deus para que Ele mude. Quem precisa mudar sou eu. As minhas ideias que precisam ser transformadas, como diz Paulo. Nós precisamos transformar a nossa mente. É a nossa mente que precisa ser transformada, não é de Deus. Ele é perfeito. Ele sabe de tudo. Sou eu que preciso mudar. E quando eu entendo isso, a essência do amor começa a brotar dentro de mim. E quem faz isso é o Espírito Santo. Aí aqui continua assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidades, que comem o povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Entenda? Há pessoas que elas estão vendo isso acontecer e ao invés delas fazerem alguma coisa, não estão fazendo nada. Pelo contrário, estão se juntando a eles. Se juntando para dizer que não há Deus. Entenda? As obras dessas pessoas estão sendo má. Deus não tem se agradado dessas obras. Por quê? Ele quer que nossas obras sejam boas. Ele quer que o nosso coração se converta a Cristo. E não que nós sejamos influenciados pelas concupiscências desse mundo. Entenda? Aquilo que acontece dentro da minha casa, né? Aquilo que eu ensino para os meus filhos, aquilo que eu aprendi com a minha mãe, é o que eu vou passar para frente. Mas se eu entendo que aquilo que eu aprendi com a minha mãe é errado, eu vou buscar em Deus o conhecimento para ensinar para os meus filhos. Porque se eu tive um período na minha vida que eu sofri sem Cristo, agora eu não quero que os meus filhos sofram também sem Cristo. Eu vou ensinar o que é certo. Ah, mas eles cresceram e ninguém quer ir para a igreja. Continue fazendo o que é certo. Continue fazendo o que Deus está mandando você fazer. Porque a gente não coloca, né, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família na mão de Deus e fala: Deus, agora eu vou dormir. Não, filho. Você coloca na mão de Deus e vai para o joelho, vai orar. Você vai orar e falar: Senhor, agora o que eu faço? Estão todos na mão do Senhor. E Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Deus, Ele só não fala com quem não fala com Ele. Quando eu falo com Deus, Ele fala comigo. Desde que eu aprendi a falar com Deus. Em 2003, Ele nunca me deixou sem resposta. As respostas muitas vezes não foram a que eu queria. Mas eu aprendi que quem tinha que mudar sou eu. E não Deus. Então tudo que Deus disse para mim: cuida da sua família. Cuida do seu marido, agora cuida do seu filho. Agora eu tenho mais coisa para você. Opa! Eis-me aqui. Para tudo tem um tempo determinado por Deus. E eu só preciso obedecer esse tempo. E aí eu consigo entender que eu estava sendo guardada. A gente aprende lá na passagem de Jesus no casamento, né, que o dono da festa fala, o moço que experimenta lá o vinho, ele diz assim: uai, o pessoal serve o vinho bom primeiro, para no final da festa, quando já estão todos embriagados, aí ele serve o vinho ruim. E você faz o contrário, você serve o vinho ruim primeiro, e aí você vai servir o vinho bom quando a festa já está terminando? Pois é. A dinâmica de Deus é diferente, né? Primeiro Ele dá, né, o vinho ruim. E o melhor Ele guarda por último. Porque a palavra de Deus fala que os últimos serão os primeiros. E eu glorifico a Deus por isso. Porque os últimos serão os primeiros. E isso é para a honra e glória do Senhor. Mérito, ninguém tem isso. Eu não tenho mérito nenhum, você não tem mérito nenhum, mas eu digo a você, se você é o último, pode se alegrar. Bem-vindo ao clube. Nós seremos os primeiros. Se obedecermos a Deus, continuarmos em obediência,
nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. E aí ele continua assim. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Entenda? Esses que estão fazendo as coisas erradas vão ser apavorados, vão se apavorar, né? Quando eles entenderem que o cristianismo é verdadeiro, que Deus existe. Só que ele quer se relacionar. Ele não quer só te dar algo. Ele não é um Deus que tá lá cheio de presentes, né? Agora é época de Natal. Aí tá lá, né? Deus com um saco cheio de presente. Eu vou lá buscar meu presente. Não, não é isso. As pessoas, elas estão tendo um entendimento totalmente errado. Então, essas pessoas, né, elas vão ter dias de pavor. Mas aquelas pessoas, né, que buscam, aqui fala assim, ali acharam-se em grande pavor. Porque Deus está na geração dos justos. Entenda. A partir do momento que nós buscarmos a justiça, aí Deus vai se alegrar com essa geração. Mas enquanto essa geração estiver corrompida, a alegria do Senhor, ela não está completa. Mas entenda que Deus está levantando homens e mulheres para trazer essa justiça à terra, em nome de Jesus. E ela virá. E Deus vai se alegrar. E eles vão ser salvos no nome de Jesus. E aí ele termina assim. Vós envergonheis o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Todos aqueles que dizem, não, não há Deus, eles vão ser envergonhados. Por quê? Porque eles vão ser transformados e vão entender. Eles vão entender que Deus é o nosso refúgio. Nós nos escondemos embaixo da asa de Deus e não vamos lá para buscar algo. Deus é um refúgio, onde nós nos guardamos, Ele nos guarda lá até o momento certo de nos usar. Aí ele termina dizendo, se de Sião tiver já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijarão Jacó e se alegrarão Israel. Entenda? Esses homens e mulheres que Deus está levantando para trazer a justiça de Deus à terra, para essa geração, ela está aí. E agora chegou o momento delas saírem, né, do refúgio e dar voo mais altos. É isso que Deus quer. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que vai acontecer na humanidade. Homens e mulheres que trarão essa justiça para que o Senhor seja glorificado. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado por esse entendimento. Obrigada, Senhor, por estar levantando homens e mulheres para tirar, Pai, essa frase de que não existe Deus. Oh, Deus, para trazer o verdadeiro conhecimento, para trazer a verdadeira essência do Senhor para essa geração que está se corrompendo com tanta facilidade. Oh, Deus, a partir do momento que eu consigo aprender a verdade do Senhor e eu aplicar essa verdade no meu lar, cada um aplicar essa verdade no seu lar, oh, Pai, restarão verdadeiros adoradores para o teu reino, Senhor. Oh, Pai, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado. Glorificado e exaltado seja o Senhor todos os dias, Pai. Muito obrigada, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.